pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a Era Vargas, sobre o governo de Getúlio Vargas. A Era Vargas foi um período em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Começou no ano de 1930, terminou no ano de 1945. Depois Getúlio Vargas retorna ao governo em 51 e se mata em 54. Bom, na semana passada vocês viram uma videoaula que falava sobre a Revolução de 30 e como que Washington Luiz deixou de ser o presidente e Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil, né? Como que foi o fim da República do Café com Leite. Bom, Getúlio Vargas, ele era gaúcho, era de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, e ele entra no governo através da Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 foi a tomada do poder de Getúlio Vargas. E Vargas, então, inaugura essa era em que ele entra no poder, colocando interventores, pessoas da confiança dele para governar os estados. Getúlio Vargas também, ele fecha o Congresso e ele começa a governar o Brasil com mãos de ferro. Isso para quê? Para colocar fim a todo aquele resto de República do Café com Leite que o Brasil vivia. Uma coisa que marcou o governo de Vargas é que ele vai começar a industrialização do Brasil. Mas os paulistas, eles começam a ficar insatisfeitos e no ano de 1932 acontece em São Paulo essa revolução chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Foi quando os paulistas, iniciam no dia 9 de julho de 32 uma revolução, e o objetivo dessa revolução, eles diziam, era pedir uma constituição para o Brasil. Essa constituição, ela acontece no ano de 1934. Vargas, então, ele lança a Constituição de 34, e uma das coisas que marcou foi esse apoio de Getúlio Vargas aos trabalhadores. Por exemplo, foi na Constituição de 34 que ele estabeleceu a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo, o voto secreto, porque antes o voto era direto. Ele estabelece também o ensino primário obrigatório e o voto feminino, tá? Nessa época, muitas mulheres elas lutavam por essa conquista. Então, foi uma conquista feminina o voto em 1934. Não foi de uma hora para outra, foram muitos anos de luta de mulheres, para chegar a esse voto aqui. Vargas, então, continua governando, mas no ano de 1935 acontece a chamada Intentona Comunista de 1935. Foi nesse episódio que vem Olga Benário Prestes e acaba se casando com Luiz Carlos Prestes. Eles têm uma filha chamada Anita, mas Olga, ela foi deportada e mais tarde morreu numa câmara de gás. Luiz Carlos Prestes era aquele que tinha criado a coluna Prestes, e Prestes, então, ele e Olga lideram essa intentona comunista que fracassou naturalmente. Prestes foi preso, Olga foi deportada. Uma outra característica da Constituição de 34 e do governo Vargas foi, como eu falei para vocês, o trabalhismo. Ele estabelece, então, nesse apoio dele aos trabalhadores, férias remuneradas, repouso semanal remunerado, as horas extras. E uma grande conquista de Vargas que agora tem praticamente caído por terra é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que foi criada em 43, e é na CLT que tem diversas garantias para os trabalhadores. Mas Vargas, então, no ano de 1937, ele estabelece o Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Na verdade, Vargas, ele teve no seu governo esse plano forjado, eles diziam que um judeu de sobrenome Cohen, comunista, ia tomar o poder no Brasil, ia fechar a igreja, estabelecer o comunismo. Esse fantasma do comunismo, ele tem sido desculpa para golpe desde 1937, depois foi 64 e vem acontecendo, a gente tem visto aí, comunismo que eles falsamente dizem que vai acontecer para poder tomar o poder. E aí Vargas, então, ele forja esse plano Cohen
E em 1937 estabelece, então, a ditadura do Estado Novo. Ó. Ditadura do Estado Novo, em que Vargas começa a governar com mãos de ferro. Uma das coisas que ele estabelece foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão aqui censurava a imprensa, né? Colocava muita propaganda do governo nos meios de comunicação. Foi nesse período que se criou a Hora do Brasil, que hoje é chamada Voz do Brasil. Então, Vargas governa de 1930 a 1945 ininterruptamente. Né? A ditadura do Estado Novo durou de 37 a 45. Quando chega no ano de 45, Vargas deixa o poder, um pouco enfraquecido também pela participação do Brasil na guerra. Uma outra característica do governo Vargas foi que ele industrializou o país, eu já falei isso, criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criou a Vale do Rio Doce, muitas outras empresas. Getúlio Vargas marcou então o país, foi considerado, foi chamado de pai dos pobres, foi um grande líder populista.